com o mentor para serem tratados no ego. Olha que legal. E estava também nas outras vezes no id e no superego, eu não percebi. Só estou percebendo agora que o mentor está aí. Nós vamos ler, vocês vão se conectar, nós vamos entender, mas vocês estejam cientes que estão sendo tratados no ego. Então percebam cada nuance, tá? Pode falar, filho. Eu prefiro falar depois que a gente deu o capítulo, Então tá, porque tá aí eu bom. já falo já o id, o do Tá, superego, e depois eu já falo sobre o ego, porque tá, senão, como eu já li, já sei bastante coisa, já vi, eu acabo tá, falando coisas mais para frente. Aí tá depois do bom. capítulo eu prefiro já falar todo. Tá ok. Então vamos começar a leitura. Eu estou sentindo falta da Angelita, mas tudo bem. Nós falamos. Deixa eu apresentar aqui, porque depois vai para o YouTube, né? Esse é o livro Trindade Fragmentada, de Stanis Bobovsky. E nós vamos falar hoje, nós vamos tratar do ego. Nas duas primeiras, as 2 semanas que antecederam a essa, nós falamos sobre o id e sobre o ego. Agora nós vamos sobre o superego e agora nós vamos falar sobre o ego. Se o desejo era fogo e a culpa era lâmina, o ego era silêncio. Vocês lembram, gente, que o id é só fogo, 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 fogo. E a culpa era a lâmina, que era o superego. E o ego, só silêncio no meio desses dois. Não criava mundos como o id, nem impunha regras como o superego. Ele apenas existia, como um espelho limpo, sem reflexo, um espaço neutro, esperando que algo o atravessasse. Nossa, tem muita gente se sentindo assim, viu? O ego não desejava, não julgava, não se movia. Era presença sem impulso, consciência sem conteúdo. Agora está descendo um verde sobre vocês, tá? E um amarelo para compreensão maior. Tentou criar algumas vezes, mas as suas criações eram pálidas, seres que caminhavam em linha reta, sem paixão, sem medo, sem direção. Seres que caminhavam em linha reta, sem paixão, sem medo, sem direção. Quando o ego tomava conta, era isso. Eles não erravam, mas também não viviam. O ego acreditava que a paz era ausência de conflito. O ego acreditava que a paz era ausência de conflito. A Maria Chu, acho que é a Maria Chuan. Seja bem-vinda, Maria. Confundiu silêncio com harmonia, como quem vê um corpo frio e pensa que está dormindo. Olha, gente, confundiu silêncio com harmonia. Maria Rios, é a Maria Rios. Boa noite, Maria Rios, seja bem-vinda. Confundiu silêncio com harmonia, como quem vê um corpo frio e pensa que está dormindo. Mas a ausência de conflito também mata. A ausência de conflito também mata. Se o desejo do id era mover, sem o juízo do superego para moldar, o ego era somente um reflexo parado no tempo. Ele representava o meio. Mas o meio sem extremos é apenas o nada com outro nome. Talvez o ego nunca tenha falhado. Vocês querem comentar alguma coisa ou eu termino de ler? Termina. Tá. Talvez ele só tenha sido deixado sozinho por tempo demais. Na ausência dos outros, ele não enlouqueceu, apenas se esqueceu de existir. Gente, olha, isso aqui é profundo. Na ausência dos outros, ele não enlouqueceu, apenas esqueceu de existir. Cada parágrafo desse seria assim uma aula de 50 minutos. O ego não gritava, não impunha, não seduzia. Ele apenas esperava. Esperava que algo o chamasse, que alguma força o despertasse. Mas ninguém o chamava. Nem o id, ocupado em devorar o mundo,
nem o superego absorto em condená-lo, e foi nesse silêncio que o ego começou a escutar, não o mundo, mas a si mesmo. Percebeu que a sua função não era criar, nem julgar, era mediar, era ser ponte entre extremos, era ser consciência. Mas para isso ele precisaria de imagem, não uma imagem que agradasse, mas uma que revelasse. E então, pela primeira vez, o ego se viu, não com olhos, mas com presença. Ainda era vazio, mas agora sabia que era. Olha só o ego, nenhuma coisa, nem outra, um vazio. Alguém que comentar alguma coisa antes da gente, ou Stanis, que começa você, Stanis, começa falando. Então, né? Tá todo mundo me ouvindo bem? Às vezes meu microfone fica ruim aqui, Uhum. tá? Sim, tá bom, tá bom. Então, realmente, no começo, né, nesse princípio aí do livro, né, quando a gente está vendo uma formação, né, do nosso desejo, né, mais primitivo, do nosso superego, né, enquanto isso não vem à tona, o que é o nosso ego, né, que no começo ele é a nossa, ele é, é aquela voz que nos protege, né, que está sempre intermediando, ou para a gente não ser ou duro demais com a gente, ou mimando a gente demais, né? Então, o que seria no começo sem esse conflito, né? Sem o superego falando, não, faça melhor, pô, aqui não tá legal, né? Às vezes sendo duro demais, pô, você fez aqui errado. Ou o id, não, você pode, passa o dia inteiro dormindo hoje, não, você pode, come mais um pouquinho, né? E ele tá ali, e o ego tá ali sempre protegendo, né? Como que ele seria essa ausência, né? Pegando desde o começo do livro até agora. Então, esse capítulo, esse começo, fala um pouco disso, né? E nos traz umas perguntas que eu marquei aqui agora, eu perdi o caderninho, mas está aqui, né? Deixa eu ver. Aí a gente para pensar, né? Em que área da nossa vida a gente sente que a gente está nessa inércia, né? Que o ego não está falando nada. Que a gente, no fundo, a gente sabe que tem uma coisinha errada, mas a gente não está correndo atrás, ou não tá, ele está parado. Onde ele está? Onde estamos inertes na nossa vida? Isso é uma das perguntas, né? Tem outra pergunta. Deixa eu só ver aqui de empurra. Pereco de cobra. Tá. Quando o seu id te empurra demais, o seu superego te cobra demais, né? Como que tá o seu ego aí te protegendo? Ele tá te protegendo de maneira sadia? Ou ele está apenas também ajudando a mimar ou sendo convencido pelo superego ou pelo id, né? Aí também nos leva a essa pergunta agora, enquanto a gente está inerte, está assim. Então, o que eu tenho para comentar agora são essas perguntas, essas reflexões. Stanis, aí você me trouxe uma coisa bem legal que o ego também ele pode ser aliado do id ou aliado do superego e não fazer a função que ele deveria fazer, que é o intermediar, né? Alguém poderia dar um exemplo, a Rosângela, talvez, ou a Marta, qualquer um. Quando que o ego é aliado do id ou do superego? Quando ele não está inerte. Hum, eu vou começar respondendo não de uma forma direta a tua pergunta, mas o ego ele me lembra muito aquela música de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E quando Stannis me faz as perguntas, é mais ou menos isso. O ego lá no seu princípio, ele não tem essa função tão percebida em si. Então, ele vai se deixando levar, seja por desejos, por impulsos. Ah, eu quero, sei lá, comprar o carro, mas o meu salário não dá necessariamente. Eu vou ter que pendurar parte do meu salário para ter um carro cujas parcelas são altíssimas e
O ego, ao invés de fazer necessariamente esse meio termo, ele se deixa levar pelo desejo de ter um carro, porque as pessoas querem um carro para ostentar, um carro não necessariamente que atenda às suas necessidades. Então você vai se deixando levar por desejos. Ou então você entra naquele senso de julgamento, de crítica absoluta em erros que você comete, mas no princípio ele tá ali, se deixando levar e sendo silêncio. É aquele. Ele existe, a gente sabe que ele existe, mas ele é um espelho que ele não reflete nada. É uma imagem limpa, sem reflexo, sem presença, sem impulso, só vai se deixando levar. É mais ou menos o ser humano, ele existe, mas ele não tem o sopro de vida, ele não tem um espírito, ele não tem uma forma, um movimento. Vamos ver como que É, tá. Termina, desculpa, termina, pode terminar. ele não floresce, ele apenas existe. Como a gente está estudando o livro, nós estamos estudando para nós, né? Então, Uhum. vocês vão olhar para dentro de vocês e ver o ego aí. Ô, Sil, você vai ser trabalhada nesse ego numa parte do teu corpo que está perto dos rins, tá? Vai ser trabalhado também a questão da... Ai, meu Deus, da vesícula biliar, tá bom? E cada um de vocês comecem a perceber o próprio ego de vocês. O ego de vocês é seres que caminham em linha reta, sem paixão, sem medo, sem direção. Vocês não erram, mas também não vivem, porque a gente ainda tem essa parte. Prestem atenção em vocês. Vocês são seres que não erram, mas... Ó, eu não vou falar nada aqui porque eu não quero que ninguém tire o sarro da minha cara. Então, eu não. Vai que eu fale errado, vai que o que eu falo não é legal, vai que as pessoas vão me julgar. Eu não falei, mas eu também não vivi, eu não interagi. Eu não tive, e eu tive a vontade, mas eu não interagi. Como é que tá esse ego de vocês? Fala, Rô. Então, é, eu acabei lendo um pouco, né, de como o ego vai aparecendo nas faixas etárias, né? Como que ele é construído, que na infância é só o id mesmo, né? As Uhum, necessidades básicas, quero, 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 e acabou. uhum. E depois lá, né, mais na adolescência, ele vai sendo estruturado. Então, eu vejo que na fase adulta a gente consegue identificar o ego mais claramente, né? Entre o ímpeto de querer, querer, querer e o não, 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 não pode fazer, não, isso não está certo, isso não é para você, né? Como falou a Marta, não, isso não é para você. Não, eu quero, 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 quero. Não, peraí, isso aí também não cabe no seu bolso, não cabe na sua vida agora, né? E esse lugar entre a inércia, porque é um cabo de guerra ali, né? Entre um lado e o outro. Entre você ficar na inércia, que não querer optar nem por um lado nem pelo outro, e você entrar num lugar de maturidade e olhar aquilo com verdade, e aí sim você escolher o que é melhor para você naquele momento ali que você está vivendo, né? Que aí a gente chama isso de consciência, né? Que é você conseguir é, olhar para isso com verdade. Tipo, eu não posso ter esse carro hoje, mas eu posso
me planejar durante, sei lá, 1 ano, 2 anos, 5 anos, sei lá. Mas eu vou me organizar porque eu quero esse carro. Uhum. Sim. Então, essa consciência, né, que talvez una esses três lugares aí porque sozinhos eles são frágeis. Só. Sozinho ele faz você errar, ele leva você para o erro de um jeito ou de outro, ou pela impetuosidade, ou pela cobrança demais, ou pela inércia. Aham, sim. São Agora, é, quando os três conversam, me parece que é o lugar aí onde a gente fala, né? Agora eu estou mais consciente. E também não acredito que a gente ficasse consciente 100% assim, né? A gente fica consciente nessa situação aqui agora, olha, tem isso, isso e isso. Então agora eu vou. uhum, sim. Stannis, quer falar alguma coisa? A gente Fone. saiu muito desse capítulo. Não, não, é exatamente isso que o pessoal tá falando, né? Depois mais pra frente o ego ele vai se formando, né? Esse no começo é mais ou menos que nem a Rô falou, né? É a criança que ainda tá só no id, só no desejo, só. Aí depois, quando vai gerando os traumas, vai vindo superego, porque eles vão se formando de acordo com a sua cultura, de acordo com o que você vai conhecendo, né? E o ego depois vai começar a tomar parte de acordo com o que você vai aprendendo, com as suas vivências, com seus pais. Então Uhum, ele fica assim. E a consciência, eu acredito que ainda está fora dos três ainda, né? sim. Está os três lá brigando, aí o ego vai te protegendo, não, ó, isso não é legal para você, não é. Ah, você tem um carro, você vai se sentir frustrado que você não pode comprar. Aí o ego vai vir, não, não é bem assim, né? Ele vai chegar e falar assim, não, não é bem assim, mas para frente você compra, vamos se planejar. E aí você começa, aí sua consciência começa a ver os três e começa a decidir o que é bom, né? Então, mais para frente, né, no livro, no nosso estudo, a gente vai ver como mais a gente se encaixa, né? E nisso também leva a outra pergunta que tem aqui, né? Peraí. Quando a gente não age, né, pelo que você falou, isso é uma escolha consciente ou é um medo disfarçado, né? Quando a gente fala, ah, não vou falar não por causa disso, porque às vezes também é o nosso próprio ego querendo nos proteger de passar vergonha. Então ele também nos trai, né? Então ele fala, ah, não, não fala não, deixa, não é muito importante falar isso não. E você tem aquela vontade, mas a gente já quer se proteger também. O ego ele também tá para isso, né? Então, é isso agora o comentário Aí, final. complementando o que você falou, aí vamos dizer, eu quero falar tudo isso que a Rosângela acabou de falar agora. Ai, não, eu vou falar, mas eu vou passar vergonha. Ah, mas não sei o quê. Aí eu não falo, a Rosângela vem e fala. Me dá uma raiva dela, porque. E é ela que tem culpa, gente. Eu é que não quis falar. E aí ela vem e fala: olha só, porque isso daqui não é só uma leitura do livro, é para a gente se enxergar. Agora eu estou falando com você que vai ver esse estudo mais tarde. É, olha, estou vendo Ludmila e Luzia. Vocês vão ver esse estudo mais tarde e vai trabalhar o ego de vocês, vai trabalhar nos rins e no ciático, tá? Agora, continuando aqui com vocês, gente, isso é importantíssimo. Eu não falo. Aí, quantas vezes vocês já sentiram raiva, ódio mortal de alguém? E é pela própria inércia do ego. Que o ego não fez. Quantas vezes na escola a gente até ficou com vontade de dar uma resposta lá que a professora perguntou, a gente não deu, o coleguinha foi, falou igualzinho a gente não ficou com raiva do colega? A gente não ficou, não se sentiu frustrado? Não se sentiu humilhado? Quem humilhou a gente? Ninguém. Mas a gente se sentiu humilhado, tá? Então, o que que é? E, Esse ego inerte. Esse ego inerte, o que o Stan estava falando, a consciência, nós temos id, ego, superego e a consciência. Id, ego, superego está dentro dessa consciência, que a consciência também vai se constituindo com esses três.
E aqui nós estamos para trabalhar o nosso ego. Não é só um estudo teórico. Isso daqui é um trabalho é, interno de cada um. Quando a gente fala, por exemplo, vocês fechem os olhos aí um pouquinho e pensem no ego de vocês. Fechem os olhos e pensem no ego de vocês. Sentiu o ego, viu o ego, percebeu o ego. Agora vamos ver quem que vai ser o corajoso e o primeiro a falar. O que que vocês viram? Quando você fala do trabalho da escola, às vezes você até se punia não pelo fato de o outro falar aquilo que você gostaria de falar. Às vezes o outro fala e está completamente equivocado, mas é pela coragem que o outro teve e você não teve. Uhum, Isso é extremamente compreensível até um certo ponto, porque, como o Stannis falou, no início a gente não tem necessariamente essa consciência. Então, a gente vive em um estado de espera. A gente espera que os nossos pais decidam, que outras pessoas digam o que está certo, o que está errado. Mesmo que a gente saiba algumas verdades, a gente vive nessa espera de terceiros falar. ai, Tá A falhando. gente, caiu. além de viver nesse estado, a gente, eu vou falar porque seria mais ou menos, não vou pecar, Uhum, porque se eu falar alguma besteira vão caçoar de mim, uhum, mas também vou deixar de ter coragem de fazer algo que para mim era importante. uhum, Aí a gente entra em uma outra questão, que a gente muitas vezes também confunde esse silenciar com a ausência de conflito. Na nossa vida, quantas vezes a gente escuta ou vai que em algum momento falou, eu prefiro ter paz do que ter razão. uhum, E a gente está jogando ali algo que é importante, que são os nossos direitos, que são os nossos valores. A gente deixa de lado para uhum, ter essa falsa paz. Então, eu sim. entendo muito quando o Rô diz que o nosso ego, a gente percebe ele mais quando a gente está na vida adulta. E isso é verdade, porque você olha para algumas coisas e você diz: caraca, isso não é importante para mim, ou isso é importante para mim. Uhum, Então, eu não posso silenciar em meio a algo que tem uma importância, um valor para mim. Eu não posso simplesmente fazer aquilo que eu desejo a todo custo, se isso vai me trazer uma punição maior. Mas eu não deixo de viver, eu só pondero. uhum, Mas isso você só consegue perceber quando você tem essa consciência, essa maturidade. E às vezes as pessoas dizem, quando você vai ficando mais velho, você vai ficando intolerante. E eu acho que não é intolerante, é. Você tem consciência daquilo que te serve ou não. uhum, Você tem essa sabedoria de ponderação. certo. Rô? E a gente fica preso muitas vezes, né, que nem você, né, usou essa palavra, né? As pessoas caçoam da gente, né? E muitas vezes, quando você é criança, né, as falas né, existem, fica quieto que você é criança, você não sabe. Ou então acontece um episódio numa sala. E tem alguns que vão mais pro id, né? Que é eu faço mesmo e acabou, e vou lá e vou meter as caras e pronto, né? Que eu vou pro impulso. E tem os que se fecham e aí não querem passar pelo constrangimento do superego lá culpando, né? Porque além de ter, você imagina, você ser caçoada numa sala, nunca mais, né? Você vai poder voltar lá. Uhum, sim. Então, esse lugar é um lugar muito infantil,
esse medo, né, que a gente vai internalizando desde muito cedo, e, e talvez quando o ego vai chegando, e como o Stanis falou agora, né, que ele ainda não tem essa consciência, ele fica em silêncio, vendo os dois lá degladiando, é justamente para se formar e entender em que momento, né? Eu acho que parece pular corda. Ai, agora eu vou. Não, Hum, não, melhor não ir agora. Não, não, agora eu vou errar. Não, então agora eu vou pular. Não, não vou. Não, peraí. uhum, Né? Não tem aquelas pessoas tem, no tem. pular corda que fica só ameaçando que vai? Uhum, Eu sim. acho que o ego talvez ele fique em algum momento da nossa vida assim, né? Uhum, O- sim. sem coragem de entrar, mas sabendo que ele precisa existir, né? É. Mas isso daí que você falou, Rô, olha, quantos de nós ainda estamos, porque assim, o Stanis colocou isso aqui bem no início, que o ego, ele mas a ausência de conflito também mata-se sem o desejo do id para mover, sem o juízo do superego para mudar, o ego era somente um reflexo parado no tempo. Quantas pessoas e quantos de nós ainda nós somos um reflexo parado no tempo, gente? Não é porque aqui, quando o Stanis coloca aqui logo no início do livro, é como um todo. Mas como nós somos também fragmentos, tem muitas partes de nós ainda que o ego fica parado. Ainda que o ego não faz a mediação. Ainda o ego, ele quer se eximir. Ah, não tenho nada com isso. Ah, deixa o impulso se virar, deixa o superego se virar. E quantos de nós, porque isso daqui eu volto a falar, não é para a gente olhar para o outro, é para a gente olhar para a gente. Eu, aonde que eu estou com o meu ego é somente um reflexo parado no tempo. Olhem para vocês e veem onde que está esse ego parado no tempo. Stanis, fala um pouquinho disso, por favor. Olha eu de novo. O ego parado no tempo, igual você está falando, são vários conflitos nossos do dia a dia, são culpas nossa que a gente desistiu de lutar, ou de se limpar, né? Que nosso ego daqui também, né? Vai ter as partes ruins do ego também que a gente vai chegar, que são bastante também, mas quantas partes, quantas culpas carregamos que o ego não está nem lutando para ajudar a gente a limpar, nem para eximir a gente, nem para falar, pô, não é por aí não, você fez o suficiente. Ou o superego tá demais, castigando demais, 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 muita gente passando por algumas situações, inclusive você, né, mãe, passando aí com a avó, e aí às vezes o superego vem e fala, pô, você não estava sendo suficiente, você estava sendo de tudo, tudo que você pode, e vem o superego e fala, e se você não tem um ego saudável, o superego vai te destruir, vai te deixar em depressão. E seu ego vai estar lá quietinho, inerte. Nem para te proteger. Pô, não é por aí. Tô trabalhando, tô fazendo isso, tô cuidando, ela tá aqui, tô dando do melhor para ela, ela tá comendo, tá bebendo, tá tendo tudo. Mas por mais que você faça o melhor, inclusive, igual a Marta falou e a Rô falou da pintura que fizeram até nas cantos escuros, se a pessoa tem um superego muito severo, por mais perfeito que esteja e o ego não estiver também legal, ela vai te condenar. Então a gente tem que estar sempre doutrinando e sempre de olho não para não se destruir em drogas pelo id nas coisas ruins, para não ser culpado por aí, para não deixar o ego também inerte, porque o ego ele faz essa parte, né? Nosso, ele ajuda a gente com uma terapia também. Ele vai chegar, vai falar, ele tem que ser tá saudável também, porque se o ego não estiver saudável, ele se transforma num monstro, porque tudo que você fazer, ele vai passar pano, vai falar que tá bonzinho, ah, não, tá bom, você merece, tal, não sei o quê. Então, ele tem que estar saudável o ego também, mas vamos chegar nessa parte também mais na frente do livro, né? Porque um ego não saudável, ele também te transforma numa pessoa muito ruim. E para você vai estar tudo bem. De verdade, você nem vai saber que isso é ruim, né? Porque seu É. ego vai estar te convencendo tanto sua consciência que você está certo, que por mais atrocidade que você faça, você vai se achar vítima. Mas isso aí vem mais para frente. Márcia, você quer falar alguma coisa? A gente inicia esse caminho de equilíbrio entre o id, o ego e o superego.
Oi, fala mais um pouco mais perto do microfone. Não deu para A ouvir. gente inicia esse caminho de equilíbrio entre os três deuses conselheiros, né? O id, o Ah, ego e o superego. Ah, ah, mas antes eu quero falar que essa frase aqui, ó, só faltou colocar o meu nome. ah, O ego acreditava que a paz era a ausência de conflito. uhum, Só faltou o meu nome aqui. aham. Sim, você vê, a gente ainda pode falar isso, Stanis, a gente continua nisso. Aham. Não, que falou quando que inicia, né? A gente inicia quando a gente começa a ter consciência, né? Quando a gente começa a ter consciência, e começa a perceber o que essas vozes estão fazendo para a gente, né? O quanto que o id ele está prejudicando você e quem está ao seu redor. O quanto que o ego está te defendendo demais e está te fazendo prejudicar os outros. Você começa a ter consciência e se enxergar de fora. Aí eles param de ser deuses, como você falou, conselheiros, né? Que eles vêm se tornar mais à frente. A gente para de se curvar para eles. E sim, eles começam a fazer a função. Opa, não me curvo mais. Você está falando aí, você está errado. Aí a consciência começa realmente a se guiar pelos conselhos, né? E aí você falou que você se viu nessa frase, né? Porque muitas vezes a gente deixa os conflitos achando que é paz, mas a gente está se matando por dentro. Ah, eu não vou assumir minha posição para não ter conflito. Só que conflito com A, com B, com C, ou qualquer coisa que a gente queira fazer, né? E aí a gente acha que a gente está deixando de ter conflito, mas dentro está se destruindo, né? Tá? A guerra dentro da gente está muito grande. Então, começa, a consciência começa quando você começa a enxergar e o que a gente está fazendo aqui, tentando entender o que é cada um deles sendo de nós. Porque para mim é uma coisa, para minha mãe vai ser outra, para o Mauro vai ser outra, para G, né? Para todo mundo vai ser diferente, né? Ninguém tem as vozinhas iguais, por isso todo mundo é diferente, né? Cada Hum. um tem uma mais forte, uma mais fraca, e aí cada um vai conseguir se enxergar. É, Esse, porque também tem uma coisa, né? Quem entende um pouco, né, dessas nomenclaturas aí, meio que cada um era um vilão, né, de um jeito só, né? uhum, O id porque só quer. O outro porque fica só cobrando. E o outro porque quer aparecer e só ele que sabe, né, o que é certo. E, na verdade, nós precisamos de tudo isso, né? sim, Não é um negócio que eu vou anular o meu. Ah, eu vou anular então o meu id, para não ficar querendo tudo. não, Você para de viver. Ah, eu nunca mais vou me cobrar de nada. Quer saber? Agora eu vou sair para a vida. Também não dá, né? E agora vem o ego, né? Que também ele exacerbado demais, ele também acaba te iludindo, né? De alguma forma. Então, o grande trabalho é justamente esse, né? Você olhar com verdade, porque cada um tem sua função. equilibrar os três, né? Isso. Coisa simples, tá fácil. Tá. O ego acreditava. É, Né, não, Marta? Não, esse tá simples, tá fácil, é absurdo. uhum, É, uma coisa que você falou, Márcia, aí me chamou a atenção. O Ego É. acreditava que a paz era a ausência de conflito. A gente, quando chega na vida adulta, a gente percebe algumas coisas. Será que não falar é porque é sábio, é prudente, não vai mudar em relação ao outro e essa é a minha verdade? É algo que eu acolho para mim? Ou será que esse não falar, eu prefiro ter paz a ter razão? É porque os meus desejos, instintos, necessidades, valores, eles foram tão diminuídos, mitigados ao longo do tempo, que pararam de ter importância até para mim. São coisas que a gente, ao longo do tempo, a gente vai observar. Porque quando o nosso ego ele ganha consciência, a gente entende que tem coisas que não são tão importantes. São só pra gente, não pro outro. Mas
dependendo da situação, a gente também entende que a gente está deixando de viver a nossa vida e vivendo o conflito dos outros, o problema dos outros. É o casamento que está ruim, mas eu permaneço, Uhum. porque, caramba, eu tenho uma certa sensação de paz, conforto, comodidade ali dentro. É uma família que me prejudica, mas eu continuo nela, porque ali eu tenho alguns parâmetros que não. Se eu deixar de lado, eu vou ter que sair de uma zona de conforto muito maior. Alguns amigos que te põem para baixo, mas você olha e pensa: caramba, me põe para baixo, mas são os únicos amigos que eu tenho. E onde está o meu autoamor, a minha autoamizade, o meu autoconhecimento? Então a gente tem que observar por quê? Porque até mesmo quando o ego ele está nessa ausência, nesse silêncio, ele também cria. Só que o que ele cria são figuras, imagens que muitas vezes são lindas, são belas por fora, mas ela não tem um valor que represente ali pra gente. Ela não tem algo valorativo pra gente. Ele É, está criando ou ele está tentando aparecer, mostrar-se para fora, mas não é a minha verdade, não é aquilo que está dentro de mim. é isso. Então entra muito esse estado de consciência, de autoanálise, de autoconhecimento, de se observar. É aí que a gente vai adquirindo consciência. Mauro, quer Sim. falar alguma Tem coisa? uma frase do Padre Zezinho, que ele fala assim: paz não é ausência de conflito, é ação no bem. Uhum, muito bom, é isso aí. Então, tipo, não é que eu vou ficar na inércia, só que eu vou agir No no bem. bem, Hum, né? Sim. Entender a situação melhor. Mauro, quer falar alguma coisa? Eu estou analisando. Ah, desculpa, pensei que era Val. Já, pode. Depois você fala, Val. Fala, Mauro. Não, não, não. Ah, não, estou absorvendo muitas informações e assim, e tentando controlar, principalmente ultimamente, o meu ímpeto de eu ser muito impetuoso nas minhas opiniões e acabar invadindo e sendo agressivo. Então, tudo isso eu estou num estágio de me calar, para que eu possa entender melhor as situações e como interferir e como atuar em cada uma sem ser estúpido e agressivo como estou sendo ultimamente. Então, está sendo bastante valioso ouvir todos os comentários, mas eu acho que eu tenho que estudar bastante esse livro aí. Hum, tá. Valdete? Então, eu estou começando hoje, eu não sei muito bem anterior o que foi passado, mas pelo que o pessoal está colocando aí, eu tenho observado que, no meu caso, a gente tem que fazer mesmo um trabalho muito forte interno de, né, autoconhecimento, de grande observação dos nossos sentimentos, palavras, Uhum, ações e tudo mais, que a sim. gente já traz desde criança já pelo Uhum, sistema, pela família, pela escola, enfim. uhum, Então, nós chegamos num ponto, igual o rapaz disse, que a gente tem que se observar muito mesmo para ir se trabalhando e tomar consciência exatamente do que esse ego, né, faz com a gente. uhum. Eu queria que vocês olhassem para vocês, e vocês também que vão ver isso aqui depois, e vão ver onde que está o ego, o que ele deixou de fazer, mas não é para se culpar, não, não tem essa, não é culpa, não é nada, não é cobrança, tá? É só observação. Olha lá, porque vocês têm a consciência e vocês estão interagindo com id, ego e superego.
Quando é que o ego não agiu e quando é que ele agiu? Quando vocês tiverem essa percepção, quando ele não agiu e você achou que ele deveria ter agido, ou você percebeu depois que poderia ter agido, guarda essa impressão. Quando ele agiu e não deveria ter agido, guarda essa impressão, porque quando os momentos se apresentarem novamente, vocês vão ter esse gatilho para não deixar acontecer ou para deixar acontecer, tá? Quer falar alguma coisa, Stanis? Não, não, pode continuar falando. Não tem Uhum. problema Podia, não. podia dar um exemplo? Sim, por exemplo, eu vou. Passou alguém batendo palma aqui e pediu um prato de comida, um café, sei lá. Aí o ego tá lá na inércia, fala, não, tô com preguiça de ir, eu não vou, tal. Aí depois, mas nesse ponto você ainda está inconsciente. Você não está no ponto que você tem consciência que você vai lá levar, etc, etc. É uma coisa mais inconsciente. Depois que passou um tempo, aí você acorda e se fala, nossa, eu poderia ter levado ou café ou um prato de comida, etc. Aí aquela sensação, aquele mal-estar vai ficar ali dentro, aquilo lá vai servir não para você se sentir culpado, mas para você não repetir, para não aumentar a culpa. Volto a falar, não como cobrança. Deu para Como ver a alerta, só diferença? alerta. Como alerta, isso, tá? Ou Sim, você então, tá, ou então Pode o- falar. entra também aqui, por exemplo, acontece uma situação qualquer, alguém fala uma coisa e eu imediatamente reajo, Isso. dou uma resposta mal criada, sei lá, ou mal, né, torta, e depois eu falo, puxa vida, né? Uhum. Sim. Não precisava, né? Não Uhum. precisava É, ser decidido, não precisava falar todas essas é. palavras, né? Uhum. Sim. Fala, Então, Stani. são dois exemplos de quando eu posso agir e não ajo, ou E quando eu não deveria poderia agir, agir e ajo. É. e Stani. isso tem que servir para depois eu ficar atento para não acontecer de novo. São é. os nossos. é, Fala, Stanis, depois eu falo. Não, não, é exatamente isso. A gente está dando exemplo dos três de uma vez só, né? O que você falou, a gente não deu a comida para a pessoa que viu vir pedir. Vai vir o super ego e vai querer te condenar. Pô, você é cheio de comida, tal, não sei o que, não sei o que lá, e vai querer fazer essa culpa ficar remoendo em você. Só que o ego vai vir e vai te proteger. Pô, não é por aí. Você nem pensou na hora, você estava cansado, você estava trabalhando. Você, diariamente, você não é assim. Não se culpa por isso, não. Na próxima, você entrega comida. O ego aí ele tá agindo. Agora, se essa culpa te condominar o dia inteiro, o tempo todo, seu ego, opa, ficou inerte. E essa culpa vai te consumindo, consumindo, consumindo. E você sabe, pô, você trabalhou a noite toda, chegou em casa cansado, o cara bateu, você nem viu, e você costuma ajudar. Aí que você vê seu ego inerte, né? No caso do exemplo da Rô, a pessoa falou, o seu id já desesperado, ah, o que me falou isso? Não, não vou passar vontade, não. E já solta os cachorros para cima da pessoa. E você acabou de sair de um dia estressante e tal, aí vai vir um super ego querendo te culpar. Pô, você falou assim com o Stannis, pô, vai vir um, né? Todo dia vocês conversam, vocês são legal, tal. Um dia que ele falou uma palavra torta pra você, você soltou os cachorros nele, não é legal. Aí seu ego, ele vai vir tentar te proteger, falar, pô, mas você também estava cansado, tal, não sei o quê. Aí seu ego não está inerte, né? Agora, se deixar de consumir, beleza. Agora, se seu ego também está muito protetor, vai falar, é isso mesmo, você tinha que falar, aqui não dele falar, na É. próxima fala mais ainda. E aí ela vai começar a se achar demais, e aí vai começar a responder assim para todo mundo, se achando certo sempre. Então ele tem que estar equilibrado, não só inerte. Não sei se deu para ficar claro Ficou. o que disse. Ficou muito bom. Bom, como a gente já está encerrando, eu vou pedir para vocês inspirar. Vocês vão inspirar o amarelo, que a gente vai fortalecer as nossas três instâncias. Nós vamos fortalecer o ego, o superego e o id. Vamos equilibrar esses três, não é nem questão de fortalecer. Vocês inspiram
vão, na realidade, inspirar a chamatrina, que é o o azul, o rosa e o amarelo. Azul, amarelo e rosa. A chamatrina. Vocês vão inspirar o azul, amarelo e rosa e vão equilibrar esses três, equilibrar as três instâncias, de ego e superego. E inspira a chamatrina e sente equilibrar isso. Amanhã, hoje à noite, a chamatrina vai trabalhar bastante em vocês. Amanhã vocês vão se sentir melhor, mais equilibrados. E a cada dia vão se sentir mais fortalecidos, mais centrados, tá? Mais centrados. Regina, quer falar alguma coisa, Regina? Rita Regina? Não. Então, gente, nós vamos encerrando por aqui. A semana que vem a gente vai continuar com fragmentos que se enxergam. Nós vamos trabalhar os fragmentos que se enxergam. Vai ser muito legal a semana que vem e a gente vai trabalhar isso, tá? Sim. Então, quer É, falar? vai ser. Não, vai ser os três se encontrando, os três conversando pela primeira vez, né? Na Hum, semana que vem. Vai ter uma ideia mais legal ainda, hum. né? Para entender melhor eles, dele da gente. Então, tá jóia. Então, até a semana que vem, gente. Beijo. Para de gravar. Boa noite. Fiquem com Deus. Até. Para de Gratidão, gravar para não Giovana. perder, Tchau, tá? Obrigada a tchau, tchau. todos. Tem que Gratidão, sair até a a próxima. gravação para não Boa perder. noite. Vou. Ai, olha, já Tchau. ia perder. Nossa, se você não fala, já ia perder. Espera um pouquinho. Eu ia perder. Se você não fala, eu ia perder. Deixa eu ver. Deu Ai, certo? não sei. Não, ainda.